comercial, relativamente a algumas questões que foram levantadas aqui. Vou fazer uma primeira passagem pelos meus convidados, uma intervenção um pouco apenas sobre aquilo que foi dito até agora, e depois vamos, então, no sistema de debate, tratar cada um dos assuntos que foram aqui levantados, ou aqueles que os meus convidados também acham que são mais interessantes, ou mais importantes. Começo por apresentar à minha esquerda o Mário Nascimento, o presidente da ABANC, e ia-lhe pedir uma primeira declaração também sobre aquilo que ouviu até agora, relativamente aos temas que foram aqui levantados. Foram temas que estavam ao encontro também das vossas preocupações enquanto setor. Houve alguns que não foram falados, ou não? Boa tarde a todos. De uma maneira geral, penso que foram abordados todos aqueles que são os temas mais importantes, aqueles que são realmente as preocupações da banca e que são os desafios que se colocam à banca e o setor financeiro no geral. Penso que a questão do enquadramento macroeconómico, a questão das políticas públicas, depois a questão dos desafios regulatórios relativos que hoje coloca-se à banca e que perspectivam alterações que eu penso que de alguma forma poderão ser até disruptivas naquilo que é o nosso paradigma de fazer banca e de funcionamento do setor financeiro, foram abordados nas três apresentações. Há claramente aqui desafios que poderão depois ser afinados conforme aquilo que são as expectativas das instituições. Claramente nós pensamos que os temas estão colocados. Há aqui desafios que os bancos têm que enfrentar e têm que resolvê-los, mas claramente isso não pode ser uma solução apenas da banca. Nós temos que pensar que a solução do desenvolvimento do país não está estritamente na banca. Há uma pressão sobre a banca, mas há responsabilidades do ponto de vista das políticas públicas que têm que ser também executadas, e também há desafios do ponto de vista dos clientes, e nomeadamente dos empregos das nossas empresas, que têm que se adequar àquilo que é hoje a exigência da banca, porque senão nós não conseguimos claramente ir de encontro às expectativas, e as expectativas são muito elevadas. Acho que temos aqui uma janela de oportunidade muito grande, mas também temos que sabê-las identificar e agarrá-las. Mantenho aqui do lado esquerdo Augusto Batista do Milénio Atlântico. A questão que eu lhe coloco é que fica a ideia com estas declarações que os próximos meses ou o próximo ano da banca vai ser um ano difícil, no sentido em que é preciso fazer algumas alterações, quer em termos internos, quer em termos tecnológicos, quer em termos da própria estrutura do negócio e do contacto com o cliente. Será os próximos meses, o próximo ano, será um ano difícil para a banca? Eu não chamaria difícil, eu chamaria desafiante, mas como desafiante deve ser tudo o que fazemos, né? Senão deixa de ser interessante. Há naturalmente um desafio de mudança de paradigma, nomeadamente no que toca, por exemplo, a relação com os clientes, os modelos de relação com os clientes. Se perguntarmos aqui pessoas que foram ao balcão nos últimos 6 a 12 meses, são muito poucos. Nós cada vez menos utilizamos o balcão físico, cada vez mais utilizamos o digital para interagir com o nosso banco. É verdade que há um gap entre os clientes mais afluentes e os clientes menos afluentes. Os clientes mais afluentes tendem a ir menos ao balcão, porque valorizam mais o seu tempo, fazem as suas operações, sobretudo no digital, e os clientes que serão menos afluentes tendem ainda a utilizar muito o balcão. Mas o desafio é conseguir trazer estes clientes também para o online, ou pelos feature phones, como se diz. E parecem que são desafios normais, né? Senão a vida bancária deixa de ser interessante, passa a ser muito cinzenta. Só títulos e câmbios também não tem muita graça. É a altura também de olhar para o outro lado. O Dr. Luís Gonçalves do BFA, por isso que vou chamar doutor, que eu tinha dito neste momento, Luís Gonçalves do BFA,
há aqui uma questão que foi aflorada aqui, a questão do desafio dos clientes, mas há um desafio interno das estruturas com a lei das instituições bancárias, com o código que saiu agora há meia dúzia de dias, que implica, por exemplo, a obrigatoriedade de um determinado número de órgãos que os bancos têm que ter e determinadas valências que devem ter os administradores, o que devem ter, e uma série de limitações, por exemplo, relativamente aos ordenados, que era uma coisa que não existia, por aí fora. Ou seja, os bancos, dentro daquilo que é a sua governança cooperativa, vão ter que fazer algumas alterações. Isso pode implicar menos rentabilidade numa primeira fase ao próprio funcionamento dos bancos. João, antes de mais agradecer o convite. Portanto, já é a segunda vez que tenho o prazer de poder estar neste evento e também aproveitar para vos dar os parabéns, porque mesmo num cenário de grandes dificuldades, vocês têm conseguido manter viva este fórum, que é um fórum que tem sido muito importante e presumo que hoje também saímos daqui com essa sensação de importância e de debate de temas muito importantes para a vida da banca e não só, porque, como se viu nas próprias intervenções que já nos antecederam, a banca está no centro e há de estar e há de continuar no centro da vida económica do país. Portanto, um fórum como este tem esta importância e por isso, mais uma vez também, obrigado e os parabéns por de facto terem conseguido manter esta chama viva. Eu diria que e porque eu não tenho dados lógicos do sistema no seu todo, eu acho que os desafios podem ser muitos, mas vão ser maiores para algumas instituições do que para outras, porque eventualmente há algumas instituições que ao longo dos anos já foram fazendo um pouco o caminho, portanto, já se foram adequando um pouco para além daquilo que era a regulamentação que estava em vigor no país e foram-se alinhando mais com base em práticas já mais internacionais, até porque a nossa relação principalmente com a banca internacional obriga a um padrão de qualidade e de exigência que em muitos casos está além daquilo que a regulamentação local impõe. Por isso, eu quero acreditar que uma parte grande... Antes deste novo código, ou com este novo código, não há mais exigências, não traz mais exigências do que aquelas que já tinha? Não, o código traz, isso é evidente, não é? A nova regulamentação traz mais exigência, porque o que eu estava a tentar dizer era que, para muitos bancos, essa pressão já existe há muito tempo. Porquê? Porque nessa relação com a banca internacional, os padrões são, dependendo dos parceiros, os padrões são muito elevados. O que significa que uma parte da regulamentação que existia no mercado local era insuficiente para que os bancos pudessem ter relações de correspondência com a banca internacional. O que fez com que a maior parte dos bancos, pelo menos aqueles que eu tenho mais conhecimento, já tivesse que fazer esse exercício de aproximação à regulamentação. A regulamentação que existe e que está a ser colocada agora pelo Banco Nacional de Angola e que se calhar em alguns aspectos pode pecar mais por ser tardia, não é? Não tanto pelo grau de exigência que ela vai trazer. É normal que para aqueles bancos que eventualmente estejam numa fase ainda mais atrasada do processo de organização interna possam sentir maiores limitações ou maiores dificuldades. Não quer dizer que por exemplo, no banco em que eu coordeno, que não tínhamos que fazer ajustamentos. Vamos ter que fazer, de certeza absoluta, até porque nós, na relação com a banca internacional, adotamos critérios e procedimentos que eles reconhecem como sendo os níveis mais adequados para a relação, mas depois também tínhamos o lado
da atuação no próprio mercado local e da regulamentação local e da relação com o regulador. E, portanto, aqui tínhamos que aplicar as medidas que estavam presentes na regulamentação local. O que esta lei, ou que estes instrumentos que agora começam a ser colocados no mercado, trazem um maior alinhamento. E este alinhamento, a meu entender, é benéfico, não é prejudicial. Pelo contrário, porque é muito mais fácil para nós atuarmos no mercado local com uma regulamentação que é mais próxima daquilo que são as melhores práticas internacionais hoje. E depois não há necessidade de se fazer um ajustamento adicional na relação que temos com a banca correspondente. Isso é mais fácil, porque há um único padrão, portanto o padrão é um padrão de exigência e ele tem que ser perseguido internamente e na relação com a banca correspondente. Por isso, eu quero acreditar que os desafios são imensos, até porque o que temos estado a assistir, principalmente nos mercados internacionais, é que estas regulamentações não estão fechadas, não é? Portanto, há ajustamentos periódicos, o que significa que essa regulamentação é evolutiva, portanto nós não vamos chegar, nem nós, nem o mercado internacional não chegou à regulamentação que agora vai vigorar para os próximos 20 ou 30 ou 40 anos. Não há de ser assim, portanto a prática atual tem-nos mostrado que há uma dinâmica muito grande e uma introdução muito forte e grande também de nova regulamentação internacional, o que faz com que de facto os desafios sejam enormes, mas é mais fácil de facto trabalhar com normas que estejam mais alinhadas com aquilo que são as melhores práticas e acima de tudo com as normas que estão muito presas aos mercados internacionais com os quais nós temos relação. E pelo facto de não termos uma regulamentação que esteja tão alinhada com essa regulamentação internacional, na maior parte das vezes é um problema. E por isso eu quero acreditar que com estes pacotes, ou com este pacote de regulamentação que está a chegar, uma parte destas dúvidas que os nossos parceiros lá fora têm possam reduzir e, portanto, e com isto seja mais fácil fazer negócios. Porque eu acho que os desafios que temos são maiores hoje do que aqueles se conseguimos implementar a regulamentação. Portanto, acho que o caminho depois vai ser mais fácil. À minha direita, Dr. Boteles, falamos aqui desta questão importante, que é, no fundo, o acerto da regulamentação que nós temos, juntamente com aquilo que são as melhores práticas internacionais. Mas uma coisa é nós termos a regulamentação, outra coisa é haver essa implementação. Vamos ter também sempre este cenário, o exame, entre aspas, do GAFI, e essa não é uma questão apenas individual, não é banco a banco, é uma questão do próprio setor, ele tudo tem que estar mais ou menos alinhado. Os nossos bancos estão preparados para isso, ou seja, para essa regulamentação, para tudo isto, estão, na verdade, é preciso o quê? Quadros humanos, equipamentos? Não é preciso, estão preparados? Qual é a sua leitura sobre a aplicação deste código e sobre isto? Bom, relativamente às novas regulamentações, isto está dito, temos todos de nos adaptar às melhores práticas internacionais. Relativamente à revisão que o GAFI vai fazer, se não estamos prontos, é bom que estejamos muito rapidamente. Vai haver a revisão do GAFI vai ser em 2022. Escolherão uma série de bancos da praça, bem como o Banco Central, para perceberem o modo de funcionamento de todos nós, que é para perceber se nos abrem as portas novamente aos mercados internacionais, ou o acesso da banca internacional, da banca nacional à banca internacional, novos correspondentes, e por outro lado, para subir os degraus naquilo que é a lista do GAFI, que toca aos países e à sua transparência e a facilidade de trabalhar que temos hoje em dia. Ou seja, nós queremos ser transparentes, queremos sair destas listas cinzentas, queremos estar, Angola quer estar ao nível de qualquer outro país, e é assim que deve ser, porque se nós não conseguimos mostrar que a nossa economia é uma economia normal e que trabalha de uma forma transparente, nomeadamente a nível da banca,
não vamos conseguir nunca ser vistos aos olhos dos restantes países como um país bom para trabalhar e como um país que se trabalha de uma forma transparente. Portanto, é essa a imagem que nós temos que passar e temos que nos É preciso implantar Por isso, é o que estava, vou dizer assim, nós aí temos que trabalhar da forma que todos os outros trabalham. Portanto, isto é linear. Portanto, há exigências internacionais, temos que as cumprir como qualquer outro país e temos que as cumprir de uma forma normal. Implementá-las vai ser um desafio a todos os níveis, e está a ser um desafio a todos os níveis, tanto a nível software, por exemplo. Todos os bancos estão a organizar-se internamente e a reestruturar-se. Aliás, se olhar, se calhar hoje em dia as áreas que mais crescem dentro da banca serão áreas de compliance, áreas de auditoria. Estou a dar um exemplo apenas, mas a área de compliance, penso eu que na banca mundial é a área que mais cresceu em todos os bancos. Esse é o caminho. Por outro lado, isto é a minha opinião pessoal, que eu vejo a nível de compliance a nível mundial, está tudo certo, está muito bem, mas o que se nota é que o volume de massa monetária que tem passado, que deixou de passar pela banca, por causa do compliance, é incrível, mas ele existe. Essa massa monetária, esse dinheiro todo que deixou de passar pela banca, existe. Está em contentores, é isso? Não estou a dizer nada. Mas eu penso que tem que haver controle. Nós temos que perceber de onde é que ele vem, para onde é que ele vai, para que as coisas sejam transparentes. Porque senão não se consegue cumprir coisíssima nenhuma. E eu penso que a implementação vai estar a ser o desafio. É a reestruturação a todos os níveis. Por outro lado, nós temos que pensar, independentemente do GAFI, vamos ter todos que estar preparados muito rapidamente, ponto final, e vamos ter que cumprir, vamos ter que passar. Se não passamos desta vez, o GAFI só volta cá daqui a 5 anos. Portanto, e não há política cambial que vá resistir seguramente ao GAFI. Ou seja, se não tivermos essa possibilidade. Nós temos que ter essa possibilidade, não há volta a dar. E isso, temos todos que ter noção disso, temos que ter calma e temos que ajudar, remar todos para o mesmo lado. É importante dizer, só para explicar, que os bancos que vão ser analisados não sabem que vão ser analisados. Ou seja, serão escolhidos nessa altura, não é? Que é bom. Que é bom, mas que é ser mau, não é? E alguém vai ficar com responsabilidade se não forem aprovados, não é? Depois vão dizer, foi aquele banco. Isso faz parte. A versão é essa e é assim que tem que ser. Por outro lado, o que eu acho é que nós temos que olhar muito bem para onde é que queremos ir. Quais são as soluções para Angola? O petróleo daqui a uns anos vai acabar. Onde é que nós gastamos o dinheiro? É comer. Portanto, é importar comida. Portanto, se nós gastamos dinheiro em importar comida, temos que perceber que temos que deixar de gastar dinheiro em importar comida e fazê-la cá. Eu penso que o caminho é esse. Portanto, eu acho que o ponto-chave de tudo isto, a pôr a economia a mexer, não é só aquilo que vamos fazer para fora, mas é aquilo que vamos fazer cá para dentro. Claro. Aumento a produção interna é fundamental. Isso não há volta a dar. E na verdade, isso preocupa-me, porque não vejo. Aliás, olhamos para tudo o que são índices de crédito, não vejo que esteja a acontecer da melhor forma, ainda. Claro, tudo isto demora tempo, mas todos os bancos têm que apostar nisso também. Portanto, já vamos olhar para essa questão particular, enfim, do que são. E aliás, eu já logo na abertura dei também já umas farpas para a gente falar sobre isso, mas. Ião de Castro, queria falar consigo acerca de outra das questões que foi aqui levantada, que todos, desde a Ministra aos nossos consultores, falaram da necessidade da banca ter novos serviços, ou seja, de a banca estruturar de outra forma aquilo que é a sua atividade comercial, não é? Enfim, nós sabemos, e todos estamos de acordo, de forma como estruturou, mas essa necessidade de ir para o cliente e ir com novos serviços, alguns dos serviços que existem em muita parte do mundo e que não existem aqui. Já estamos nessa fase, ou seja, já estamos na fase em que os bancos precisarão mesmo de dar esse passo por imperativos de equilíbrio financeiro, etc. Já estamos nessa fase ou não? Bem, bom dia e agradeço também pelo convite, poder estar aqui e partilhar as nossas visões. Já estamos nessa fase porque o cliente bancário angolano é um cliente informado. É um cliente que está a par das novas tendências, é um cliente que também é influenciado por outro tipo de indústrias estas que são muito fortes em inovação, são muito fortes no uso de dados, são muito fortes no uso de inteligência artificial, machine learning, e são indústrias com grande escala. Portanto, se considerarmos que 1 em cada 3 angolanos tem acesso à internet,
Isso por si só já é um indicador de que a inovação também tem que chegar à banca angolana de forma muito mais rápida e muito mais acelerada. Cada vez mais vai ser o cliente bancário a ditar a forma como quer interagir com o banco. O canal, o produto que quer, através de que plataforma, se é do banco, se é de um terceiro. Portanto, o cliente vai cada vez mais ditar aquilo que quer. E, portanto, só nos resta adequarmos a este novo modelo se queremos sobreviver. Isso implica investimento. Isso implica, como foi aqui explicado, acionistas que estejam dispostos a fazerem, a pôr capital nos bancos. Naturalmente. E acha que dentro do nosso espectro isto é previsível? Tem que ser. Acho que já não é mais uma questão de se, é simplesmente uma questão de horizonte temporal, porque tem que acontecer, conforme disse, faz parte da sobrevivência dos bancos adequarem-se, investirem na formação dos seus quadros, no bem-estar dos seus quadros, na aquisição de competências digitais relevantes para a era atual e, naturalmente, no investimento tecnológico cada vez maior e mais acentuado. É claro que aqui em Angola continuamos a ter muita questão da bancarização, com metade da população não bancarizada, com fortes temas de literacia financeira por explorar. Portanto, a necessidade da inclusão financeira ainda é muito grande, ainda existe uma vasta parte da população que ainda requer acesso físico ao banco, porque ainda não está preparada para o digital. Portanto, os bancos têm aqui um desafio ainda maior, que é prepararem-se para as duas vias, portanto, para a digitalização contínua, mas ao mesmo tempo para a inclusão financeira cada vez mais acentuada. Já vamos aqui, porque há aqui uma questão também importante, mas vamos seguir, que eu posso lançar ao Cláudio Pinheiro, do BPC, como uma questão, para completar também para o achar, como é que a gente olha para uma banca que se quer digitalizar, que quer, de alguma maneira, fazer uma bancarização que, obviamente, não vai ser por lá, não será a bancarização do país, não será feita com uma agência em cada município. Não é? Isso é o projeto do PIM, é outra coisa. Mas o que me parece é que uma banca que não consegue resolver o problema dos multicaixas em Luanda, quer dizer, onde há milhares de pessoas a cotovelarem, não consegue resolver este problema que vai durando alguns meses. Agora vai falar em digitalização, em contacto digital. Como é que isto é possível? Um país que não consegue resolver este problema e que depois tem os problemas de internet. Eu gostava que me falasse um pouco sobre isto, aproveitando aqui para fazer a passagem para isto. Ou seja, a banca precisa de investir em pessoas e em técnica e em tecnologia. E esses serão talvez os maiores desafios da banca nos próximos meses. Muito bem, João Armando e colegas do painel. Pelo BPC, obrigado pelo convite. Portanto, começando um pouco pela caracterização, que os colegas também já fizeram, relativamente à estrutura do PIB, portanto, do crescimento do PIB, do crescimento populacional, do perfil demográfico da população, a demanda ou as preferências desta população, muito jovem, muito concentrada de uma população maioritariamente abaixo dos 24 anos, uma população esta que de facto demanda por formas mais remotas e não de muito contacto, também físico a nível do balcão, o nível de importações, ou seja, a necessidade de se fazer o shift na economia, portanto, promovendo mais a produção interna, exigindo neste shift ou nesta alteração de paradigma em matéria do modelo de crescimento económico da economia não assente no monoproduto e nas importações, mas sim na diversificação da economia e, portanto, faz-se com o suporte da banca. E o suporte da banca demanda as questões que vou aqui enumerar, entre as quais capital, e estamos aqui com a demanda de um maior requisito de capital interno, requisitos internacionais, é regulamentação, não há volta a dar, não há escolha. Se quisermos continuar cada vez mais integrados na economia internacional,
Acredita em fusões, nessa necessidade de mais capital? Ok, acredito em fusões, mas agora, quando vão acontecer e da forma como vão acontecer, é muito imprevisível logo dizer. Porquê? Vou dizer, e cortou-me o raciocínio, eu gostaria de fazer um link, mas, portanto, conforme estava a dizer, que as importações é um dado que não podemos continuar com o nível de importações. Obviamente que a economia vai continuar aberta ao exterior, naturalmente, mas há uma componente interna que tem que ser então alavancada. E quem vai fazer isto é a banca. Como é que a banca faz? Com capital. É o apoio que se demanda da banca, mas a banca opera num ambiente de estabilidade. Portanto, também temos estes temas da estabilidade a nível da política monetária, ao nível da política cambial e a nível mesmo da própria regulamentação. A regulamentação é constante, os bancos vão sobreviver àqueles que conseguem uma resposta adequada e rápida, mas, como eu dizia, demanda capital, demanda investimentos em tecnologia, demanda investimentos muito específicos. Já não é apenas uma banca que estava focada em planos de formação, muito no domínio do atendimento ao cliente, muito do domínio das operações. Já não é. É uma banca muito voltada à especialização de cursos a nível da gestão de risco, de cursos a nível do sistema de controle interno, a nível da segurança de informação, a nível daquilo que deverão ser as demandas legais muito, digamos, broad. Como é que eu posso dizer, por exemplo, os regimes jurídicos, ou o regime geral de proteção de dados pessoais. Portanto, a questão que se falou há bocado dos requisitos de liquidez também internacionais que vêm exigir um comportamento diferente, logo orientam esta banca para cursos mais especializados. Portanto, vão sobreviver ou há de sobreviver aquelas instituições que acabarem por investirem então em talento, investirem em tecnologia e olharem para aquilo que é o perfil demográfico hoje da população, que daqui a mais 10 anos, portanto, é uma população ávida. E, portanto, também para os bancos, eles próprios vai concorrer de forma, podemos dizer, natural, na perspectiva de que haverá uma compatibilidade. Já que os bancos estão a fazer caminho no digital, no tecnológico, com outros riscos que vêm a seguir, que vamos falar, do cibernético, não é? Da segurança de informação, da proteção de dados, né, como um todo, e não apenas de dados pessoais, mas de dados sensíveis, de dados privados. Portanto, temos aqui vários desafios em cadeia que de facto vão então demandar dos bancos uma capacidade de resposta, de adaptação e de resposta para que consigam então manter as suas linhas de negócio. E essas linhas de negócio hoje já não passam muito por balcão, mas a questão é, essa transição não podemos fazer de forma abrupta. Portanto, vamos continuar a ter, o modelo operacional de distribuição de serviços assente, mas não no produto, mas sim no cliente, o Customer Experience. Portanto, as várias formas de interagir, de contactar e de fazer com que o cliente tenha uma transação de forma cómoda, segura, flexível, no horário que mais convier. Mas, ao mesmo tempo, também ainda em regime de balcão. Temos um bom grupo, por exemplo, e estamos a falar de pessoas que estão no ativo hoje, que não são jovens. Estão no ativo a nível do setor laboral, né, do emprego, e, portanto, e depois uma componente de pensionistas. Portanto, este grupo é também um que ainda exige, de alguma forma, a existência de balcões, em primeiro lugar. E, em segundo lugar, a própria estrutura, a infraestrutura do país. Portanto, como o João Armando bem citou, como é que eu mantenho presença, não é, no Luau? Como é que eu, no Lumbalanguimbo, como é que eu mantenho uma estrutura de agência? Não é possível manter uma estrutura de agência. Os bancos vão ter que fazer o shift de colocar outras formas. Onde não houver possibilidades de remotamente, por mobile banking, que vamos ter que caminhar para ali, soluções mobile payment, soluções de agente bancário, que é o que muitos bancos estão a realizar. Portanto, em vez de optarem por uma estrutura, uma presença de balcão, que exige do banco uma demanda de investimento ao nível de toda a infraestrutura que possa garantir este serviço, ainda que seja de balcão, naquelas localidades, portanto, estão a fazer uma alteração gradual por via dos agentes bancários. Portanto, o agente bancário, como deve perceber mais ou menos, funciona na perspectiva de que eu tenho um agente comercial que está instalado naquela localidade remota
tem a sua infraestrutura, tem os seus investimentos e, portanto, tem os seus funcionários e que, aproveitando deste serviço, portanto, acaba por partilhar essa infraestrutura com o banco. Portanto, cobrindo parte desses custos operacionais ou partilhando esses custos operacionais com o banco. Portanto, só tem que colocar uma solução lá, tem determinados requisitos, sim, mas pelo menos eu não tenho um custo tão elevado para depois não ser compensado por um rendimento que cubra a minha presença física naquele local. Portanto, é um pouco estas as demandas, né, e que eu gostaria de ter esta perspectiva, não gostaria de monopolizar, mas entretanto se faz-me lembrar a sua questão propriamente dita, que eu depois fiz o shift. Não, estávamos a perguntar relativamente a essa questão, porque estava a falar desse balanço tecnológico e dessa proximidade com o cliente, mas na verdade há problemas que não se conseguem resolver ainda. Sim. Pois, portanto, há questões que são muito estruturais. Portanto, os bancos têm todos, e esta forma, do sistema de pagamentos de 2005, claro que exigiu dos bancos um acompanhamento. Porque se o nível de transações, se nós percebermos o nível de transações, o nível de bancarização que nós assistimos com a função pública toda, que foi por volta de 2003, 2005, 2006, portanto, isto requisitou dos bancos, ou exigiu dos bancos uma postura. Qual postura? É um investimento maior nos processos internos, um investimento maior em tecnologia que acompanhasse esse crescimento da bancarização, dos processos que nós andamos a encaminhar o país, como a Iona aqui referiu, e bem, sobre a inclusão financeira, com os aumentos do nível de literacia, com os movimentos de tentarmos mais ou menos reconverter a economia informal, de facilitar a entrada de novos players a nível da economia formal, trouxe para a banca também desafios. Trouxe na banca desafios no processo da abertura de contas, desafios no processo da relação com esses clientes, de um volume maior que devia ser acompanhado por investimentos graduais, mas também futuristas. Portanto, daqui a 10 anos, daqui a 15 anos ou 20 anos, qual é o meu investimento hoje necessário para acomodar este crescimento futuro? E, portanto, vamos continuar a crescer. A banca ainda não absorve, e aí onde também se referiu sobre a taxa de penetração, sobre a bancarização, do setor bancário, ainda temos muito caminho por percorrer, mais de 60%, portanto, temos aqui um espaço enorme. E esse espaço vai demandar um posicionamento por parte dos bancos também de investir nessa tecnologia. Portanto, estes desafios de pôr alta disponibilidade no sistema, há requisitos no sistema de pagamentos. Quais são os requisitos, por exemplo? Eu quando vou para fazer uma instrução num dos canais, por exemplo, do subsistema de multicaixa, né, por um TPA, por um ATM ou pelo Multicaixa Express, todos os bancos têm o mesmo requisito do sistema de pagamentos. Um timeout de 5 segundos. Portanto, 5 segundos, os bancos têm que ter tecnologia apropriada, robusta, que responda não só a esse requisito tecnológico, e operacional, de 5 segundos a nível, porque senão teríamos filas intermináveis, certo? É só mais ou menos a lógica. Portanto, eu tenho, os ATMs, se eu não tenho um timeout definido e muito curto, então rivalizaria com enchentes ou filas, por exemplo, do balcão. Então temos 5 segundos. Como é que se responde a isso? Com servidores, com storage, capacidade de armazenamento e capacidade de processamento. Porque eu tenho que ter estas todas valências e ao mesmo tempo uma capacidade de colocar ferramentas de segurança em redor que permitam sempre também a integridade dos sistemas, a integridade dos dados, a segurança dessas operações. Portanto, isto tudo como é que se faz? Não se faz manualmente. Faz-se com investimentos em tecnologia. E todos os bancos estão a caminhar para aí, continuam, porque à medida do crescimento das suas linhas de negócios, da base de clientes, da base de produtos, isto tudo demanda investimento em tecnologia. Ao mesmo tempo, também temos as tendências. Qual é a tendência? Os cyberataques. E sobre os cyberataques nós temos que convir, estruturas de backups. Os requisitos do BNA são claros relativamente a termos investimentos em data centers e business continuity plans, ou planos de continuidade de negócio, e estruturas adequadas em caso de um incidente, em caso de desastre. Portanto, termos investimentos. Isso também demanda termos uma estrutura de backup. E o tipo de backup? Backup online, backup de forma
a não estar disponível logo no momento. Portanto, todos esses requisitos, os bancos, como percebe, é capital. Se demanda capital e precisamos então ter a capacidade de atrair investidores, de manter o banco bem capitalizado e com suficiente liquidez. Porque é outro tema também nos tempos que correm, não é? Nos desafios da política monetária mais restritiva, dado que devemos garantir estabilidade para continuarmos a crescer. Portanto, é o momento de começarmos a fazer caminho para o crescimento. A Inês Filipe falou disso, da necessidade do rácio de capitais, haver aqui alguma alteração. Volto aqui para a minha esquerda para perguntar aqui ao Mário Nascimento, enfim, do ponto de vista global e também, enfim, esta análise, obviamente, que a Banco faz, os lucros dos bancos vão baixar. Enfim, nós olhamos e publicamos numa das nossas revistas que os lucros, incorporando os resultados do BPC, pela primeira vez são negativos na nossa banca, pelo menos enquanto a expansão é viva. Tirando o BPC, acaba por ser um dos mais baixos também. Ou seja, os bancos têm que se habituar e os acionistas têm que se habituar que agora o paradigma é outro. Ou seja, é preciso pôr mais dinheiro e tirar menos para que a banca possa crescer. Estou a ver bem este assunto desta forma, não? Está a ver bem, mas eu penso que é uma visão sempre parcial. A questão do lucro da banca é sempre uma questão que é vista, eu penso que de alguma forma emocional. Não é possível pensarmos que a banca vai continuar a ter lucros crescentes quando temos alterações regulatórias que implicam a estruturação das instituições. Quando temos um ambiente macroeconómico recessivo em que há uma diminuição da atividade. E, por outro lado, quando temos também, até do ponto de vista das próprias instituições políticas, que depois diferenciam se há ou não há investimentos que devam ser feitos à custa deste aumento do lucro. Agora, é normal que nós tivemos a ver nas apresentações que há uma expectativa de diminuição dos rendimentos dos bancos. Temos a questão cambial, que é um fator que se prevê que seja menos rentável para as instituições bancárias. Temos a questão dos títulos públicos, também prevemos que vai ser também um fator de menor rentabilidade para os bancos, e depois temos toda uma série de investimentos que os bancos vão ter que fazer. Normalmente, isso é expectável que o setor tenha diminuição de lucros. Agora, não quer dizer que algumas instituições não tenham aumento dos seus lucros. No sentido geral, eu penso que vai ser. Agora, há uma questão que eu penso que deve-se desmistificar. Muitas das vezes, quando temos esta temática dos lucros dos bancos, acho que as pessoas esperam que os bancos tenham prejuízo em contexto recessivo. Não é isto que eu acho que deve ser analisado. O que temos que analisar é: os bancos têm estado a ter diminuição de resultados, têm estado a acompanhar o que é que está acontecendo na economia. E é expectável que essa diminuição se verifique. O não ter prejuízo... Mais ou menos. O PIB do país cresceu nos últimos 5 anos e só num ano é que os lucros dos bancos baixaram. Os lucros mas depois temos que ver exatamente... Não depois, é bem assim. Não, temos que depois analisar o que é que compõe, o que é que contribui para este lucro. Nós tivemos em conta que nos últimos anos tivemos essa diminuição do PIB e tivemos um aumento do endividamento público, em que tivemos claramente maior emissão de títulos públicos, que é um dos fatores de rentabilidade dos bancos atualmente. Aí as coisas jogam. Nós não podemos estar a analisar só a parte final sem ver exatamente o que é a componente deste lucro. Mas, como disse, é normal que os bancos tenham essa diminuição de lucro. O ambiente não é favorável para que haja um lucro. Agora, não é expectável, e ninguém tenha expectativa de que o setor tenha sempre ali um aumento dos lucros, ou tenha o setor também uma expectativa de prejuízos longos, porque estamos num ambiente recessivo. Mas penso que temos ali que ter alguma análise equilibrada do que é exatamente o lucro na banca, e como qualquer empresa privada, os bancos existem para ter lucros. Senão não tem razão para existir, né? Qualquer negócio, não é? Exatamente. Augusto Batista, deixe-me perguntar-lhe aqui uma questão que se coloca muito e tem a ver com isto exatamente dos lucros. Já foi aqui falado que os cambiais vão contribuir menos, que os títulos também poderão contribuir menos, que agora é preciso estruturar o negócio no sentido de
conceder crédito, recolher alguma poupança, enfim, no fundo, esta mudança de paradigma. Aquilo que eu às vezes pergunto, e pergunto-lhe assim, porque tem experiência nesta área, naturalmente, há muitos empresários no nosso país que estejam empresários sérios, que fazem intenções de pagar, que possam construir um projeto económico com juros a 24%, 26%. Isso é possível. Não quer dizer, para aqueles que não vão pagar, a ser 26% ou 40% ou 50%, não há problema nenhum. Mas um empresário sério. Quer dizer, vocês precisam de emprestar, não é? Precisam de emprestar. Mas vão emprestar a quem? Isto porque é perguntar. Há empresários para fazer projetos com juros a 24%. Armando, primeiro queria agradecer a questão e o que é que eu diria sobre isto. Portanto, há naturalmente alternativas, né? Há outras avenidas. Sim, há só a avenida do Aviso 10, não é? Para além do crédito às taxas de mercado. A taxa de 24% ou de 23% ou o que resultar é o que resulta primeiro. E há que pensar como é que o preço do dinheiro é formado, né? Mas não desconfia de alguém que diz, não, eu pago 24%, não há problema. Mas não desconfia, se o negócio for um negócio normal. Quer dizer, se for um negócio normal, imagina analisar uma proposta, eu vou fazer uma padaria, 24%, não desconfia um pouco, vocês? Naturalmente, quando concedes o crédito, tens que perceber se aquele investimento consegue pagar aqueles encargos financeiros. E não conseguindo, é natural que não se faça o crédito. Aliás, num contexto restritivo, é normal e é natural que se faça menos crédito, né? Porque a possibilidade dos projetos vingarem ficam diminuídas, naturalmente. Mas dizia que há outras avenidas, né? Que podem e devem ser exploradas. Há a Avenida do Aviso 10, há o Prodesi e as bonificações de juros que correspondem bem, na minha opinião, àquilo que são as necessidades que o país hoje enfrenta, que é o tema da diversificação da estrutura do PIB, fazer com que haja mais produção nacional. Não era possível ter só uma avenida que todos pudessem passar, mas fosse mais equilibrado. Em vez de termos assim várias estradas, uma 7 para ali, uma 11 para ali, uma 24 para ali, não é possível, vamos aqui acertar, ou não? Do ponto de vista da operacionalidade do banco também. Sim, eu penso que isso não se faz de modo administrativo, né? Resulta das condições de mercado, de haver mais ou menos oferta de moeda, de haver mais ou menor disponibilidade, do dinheiro ser mais caro ou mais barato. Por exemplo, os depósitos são hoje também mais caros, né? Claro. E, portanto, eu não posso fazer uma taxa mais baixa ou pelo menos, ou mesmo em linha com aquilo que pago nas minhas taxas passivas, né? Estarei a fazer um mau negócio. E, portanto, há duas alternativas. Ou se recorre à alternativa do Aviso 10, que tem um impacto positivo em geral no balanço dos bancos, porque aproveita a liquidez que em regra não é utilizada, né, que é a liquidez das reservas obrigatórias, quando couber na regulação, e depois procurar alternativas que permitam rentabilizar o passivo do balanço dos bancos, mas de uma forma segura, né? E naturalmente hoje é difícil encontrar num ambiente como o que vivemos, encontrar projetos que consigam pagar ou empresas que consigam gerar pelo menos um return on equity de 20-25%. Mas é uma etapa e vamos fazer por ultrapassá-la utilizando as avenidas disponíveis. Deixe-me tentar ir um bocadinho mais longe ali com o Luís Gonçalves, que tem a ver com isto. Nós, em termos práticos, esta é a situação que temos, mas na verdade quem estiver fora dos programas tem muita dificuldade no acesso ao crédito. Quando eu ouço dizer que não é dificuldade do acesso ao crédito, é dificuldade em vir a pagar um crédito feito nesses termos. Mas eu ouço falar os bancos que com Prodesi, com Aviso 10, que não há projetos, ou seja, que apesar de tudo não há projetos. São os bancos que são muito exigentes, não há empresários,
Ou seja, devíamos. Como é que vamos fazer diversificação económica? Que interessa a todos e ao próprio banco, porque se não houver diversificação económica, o banco não consegue alterar o seu paradigma comercial e vai ter que se manter um pouco dentro daquilo que fez até agora. Qual é a sua leitura de todos estes fatores, Luís? Eu aqui acho que isto é um misto de várias coisas. Portanto, eu acho que no fórum passado nós já tivemos a falar um pouco sobre este tema do crédito. É sinal que não se resolveu. E de que lado é que está a culpa? E de que lado é que está aqui não é questão de culpa. Eu quando digo, pronto, culpa não é de facto no sentido de se procurar culpados para o facto de o crédito não ter um dinamismo maior na nossa economia, como se calhar se pretende. E aqui uma opinião muito pessoal, acho que nós do lado do banco também temos que fazer mais, é verdade. Não quer dizer que do lado das empresas também não haja aqui muito trabalho que tem que ser feito. O que eu sinto e naquilo que é o acompanhamento diário na relação que vamos tendo com os clientes, há muita coisa a evoluir. Eu acho que os sinais são positivos, apesar de tudo. Pelo menos do lado dos empresários, eu sinto que de facto há uma preocupação maior em identificar projetos, em dimensionar os projetos, porque um dos grandes problemas que também que ainda é, pode ser um pouco frequente também, não é tanto a viabilidade do projeto em si ou a atratividade daquele projeto em si, muitas das vezes também é o próprio dimensionamento do projeto. Nós infelizmente temos este hábito de gostar de fazer coisas muito grandes e, portanto, ninguém quer começar. Do mundo, a maior exatamente, ninguém quer começar. Pois, infelizmente, ninguém quer começar com pequenos projetos e fazer o trajeto como numa economia qualquer normal acontece. Portanto, as empresas começam em garagens e depois transformam-se nestas multinacionais que nós hoje já as conhecemos. Portanto, fazendo o trajeto tranquilo, normal, devagar, sem grande pressa, e eu acho que é também um pouco este exercício que é preciso ser feito. E aqui parece-me que as associações de empresários, o próprio Instituto de Apoio, o INAPAM, por exemplo, as empresas, têm um papel importante para ajudar, de facto, a que os empresários também estejam melhor preparados e consigam dimensionar melhor os seus projetos. Não quero com isto dizer que a banca também não tem que fazer o seu trabalho. E tem que fazer. Nós internamente, por exemplo, ainda nesta temática, já que a questão também tocou um bocado na parte do aviso 10, nós nesta temática do aviso 10 temos estado a desenvolver uma série de ações, seja para projetos grandes, já com outro nível de estrutura, mas acima de tudo temos estado a desenvolver agora algumas ações mais direcionadas efetivamente a projetos menores. Portanto, a projetos que o risco também é menor para o próprio banco, e em que com alguns parceiros que temos estado a desenvolver algumas parcerias, é possível que ainda não nos volumes e nos níveis que gostaríamos, nós vamos conseguir efetivamente ter aqui um período agora até o final do ano, mas muito mais visível em 2022, de um crescimento relativamente maior da nossa base de crédito e, acima de tudo, da base de crédito mais de apoio ao setor produtivo, portanto, muito ligado à agricultura, muito ligado à componente da indústria, e com isso também ajudar e fazer, dar o nosso contributo para que efetivamente se consigam melhorar aspectos. Agora, eu já da outra vez tinha referido isto e continuo a referir. É importante que todo o ambiente que está à volta também desta temática do crédito
E há muita coisa. Há garantias, portanto, registro de propriedades, há execução de garantias. Isso está inclusive no PRODESI, não é? Exatamente. Há uma série de temas que envolvem o crédito, que se também não conseguimos ir encontrando respostas para que estes temas também comecem a desaparecer e não estejam sempre em cima da mesa, o crédito depois também não vai ter grande capacidade. E isto não é só para as empresas, isto até aprende-se muito também mais até para os particulares. Portanto, o crédito de habitação não é só uma questão de taxas. É verdade que as taxas são altas e, lógico, este nível de taxas é difícil de se conseguir viabilizar, seja para um particular, seja para uma empresa, viabilizar projetos. É muito difícil. Mas também temos uma taxa de inflação que também é altíssima. E, portanto, essa componente também é importante. E por isso, se nós também conseguirmos que quem tem responsabilidades do lado da justiça, do lado mais células, exatamente, do lado dos registros, essas coisas todas, também, se também conseguíssemos fazer evoluir essa parte da agenda, é normal que os bancos também se sentiriam mais confortáveis para entrar de uma forma mais arriscada em algumas situações, porque tinham noção. Claro, e isso pode também ajudar, de facto, a que o custo do crédito também reduza, porque nós temos que incorporar um pouco isto também, não é? Temos que incorporar que se o crédito correr mal, há um esforço muito grande para se conseguir recuperar esse crédito. E isto é algo que, infelizmente, não se fala muito, não se coloca muito em cima da mesa, não é? Coloca-se sempre mais o lado de quem tem que, de facto, disponibilizar dinheiro, e é preciso notar que os bancos não emprestam dinheiro seu. Os bancos emprestam dinheiro dos clientes, o que significa que cada coisa que sai do banco tem que voltar, porque senão corre-se o risco de alguém ficar sem o seu kwanza. E, portanto, isto é um risco que não tem só a ver com o banco, tem a ver com o próprio sistema em si. É preciso garantir, não é? Que os níveis, e infelizmente, se olharmos também para os dados dos rácios de crédito vencido do sistema, são assustadores. Era quase para dizer para o crédito, não é? Portanto, existir quase que uma orientação: parem o crédito, resolvem este problema e depois voltem a dar crédito. As taxas muito altas também são responsáveis por isso. Mas isto é uma bola, claro. Não é uma coisa, não pode ser visto claro que sim. Claro que sim. Por isso, primeiro, é preciso garantir estabilidade. Posso perguntar aqui uma coisa ao Teles? O que é isto? Do ponto de vista do banco, é melhor ter uma inflação baixa e uma taxa de juros alta, ou é melhor ter uma taxa de juros mais baixa e deixar libertar a inflação? Neste momento a taxa de juros é alta e a inflação é alta. Não sei se dá para responder, só isso. Eu penso que a inflação alta nunca é bom em lado nenhum. Aliás, tem que haver um controle de inflação. Eu vejo que o Executivo e o Banco Central, nomeadamente, estão a ser muito pressionados, penso eu, ou então é uma convicção, mas penso que estão a ser, ou seja, há muita pressão para que a inflação deixe. Por parte do FMI, em princípio. Exatamente. Mas aparentemente o Banco Central também deve concordar, e eu percebo. A inflação deve estar abaixo dos dois dígitos. Penso que é a inflação aceitável numa economia em qualquer lado do mundo. Nós aqui normalmente passamos dos 2 dígitos algumas dezenas. E de maneira que eu penso que a taxa de juro, pelo menos a taxa de referência, está alta, deve baixar. Não sei se é possível neste momento baixar. Isto é uma conta que o Banco Central está a fazer. Eles é que têm que fazer. Eu penso que temos que perceber o que é melhor para a economia. E depois aqui há várias estratégias de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Eu, pessoalmente, acho que era muito mais fácil os bancos estarem a investir em crédito ao Estado e ficar sentados à espera dos juros disso, e foi o que os bancos tiveram a fazer nos últimos anos.
isto contra mim falo, porque o BIC até foi um dos bancos que não teve tanto essa estratégia. Foi um dos bancos que sempre continua a dar muito crédito a particulares e empresas, até hoje. A taxa de juros sobe, os juros também, continua a ser bom assim, não é? Isto, o resultado final é que interessa. Se o cliente consegue pagar o crédito ou não. Se ele não consegue pagar o crédito, independentemente de qual for a taxa. Agora, se a taxa inviabiliza a operação, então nem vale a pena pedir crédito. Agora, concordo com o Luís Gonçalves quando dizia que nós em Angola temos um bocado a tendência de começar logo um projeto de uma magnitude muito superior àquela que devia. Nós queremos sempre o maior da África. Não é preciso ser o maior da África. Estávamos a falar de empresas que começam na garagem. A Apple, que faz o iPhone, começou na garagem. Portanto, isto está aprovado que as coisas podem começar devagarinho, chamados baby steps. Passinhos de bebê, as coisas vão lá. Nós queremos começar com passos maiores com a perna sem saber fazer. Nosso problema em Angola também, nós não sabemos fazer. Angola teve guerra durante muitos anos. Quem trabalhava na agricultura há 40 anos atrás, quando a agricultura ainda funcionava, hoje em dia não se deu continuidade, não há experiência. Ou seja, nós não sabemos produzir tomate, mas qual é a quantidade de tomate que tiramos? Sabemos produzir milho, mas a média nacional são 3,5 toneladas por hectare, quando noutras latitudes tiram 18, 20. A luta aqui é subir. Ou seja, mas isto só se faz com experiência. Toda a gente pensa, eu vejo, por exemplo, no caso do milho, 3,5 toneladas por hectare. As pessoas metem mais fertilizante, mais adubo, mais tudo que é para ver se a tonelagem aumenta. Muitas vezes não aumenta. Às vezes basta pôr um bocadinho de cal, que é pó de pedra, e só para o dobro. Portanto, nós temos é que perceber o que é que podemos fazer para a economia crescer. E neste momento, para a economia crescer, não é andar a emprestar ao Estado. O Estado tem que começar a deixar de ser responsável por tudo. Pois, porque de manhã mandam diversificar a economia. E à tarde fazem mais de 3 mil milhões em títulos, não é? Mas não é uma pergunta que seja eu que tenho que responder. Mas do ponto de vista do banco, isto gera... Não, mas aqui a ministra disse-vos, aqui a vocês todos, têm que emprestar, têm que diversificar a economia. E estamos a ser multados quando não cumprimos. Agora, eu pessoalmente, o Banco Bico, em nome do Banco Bico, posso dizer que nós queremos emprestar, continuamos a emprestar com toda a força que podemos. E não temos como emprestar mais, porque emprestar para não para esse dinheiro se perder, digamos assim. Nós temos que emprestar para coisas que o próprio banco acredita piamente que vão ser do chão, projetos que vão arrancar, projetos que vão ter sucesso. Se eu a partir da que aquele projeto não vai ter sucesso, nós olhamos para os estudos de viabilidade. É que os estudos de viabilidade hoje em dia já vêm feitos pelas grandes, e não me levem a mal, pelas grandes auditoras, as grandes consultoras internacionais. Bom, aquilo são folhas de Excel, é só dar números. Agora, como é que a empresa de auditoria internacional, a consultoria internacional sabe qual vai ser a produção da batata daqui a... Ou então quantos quilos de toneladas de peixe vai ser apanhado? Não sabe. Para nós números que alguém nos propõe é tudo isso. por isso. Os bancos hoje têm capacidade de análise de risco suficiente também? Devem ter. Eu não posso falar pelos outros bancos, mas eu penso que os bancos, no geral, têm quadros qualificados para analisar crédito. Agora, para analisar números, têm todos. Agora, para analisar crédito por setor, estamos todos a aprender ainda. Há uma certa, como é que dizer, às vezes quando não se conhece um determinado setor, é melhor não arriscar. É muito difícil quem não conhece um determinado setor perceber, às vezes, isto. Mas não arriscar não é... Não arriscar como quem diz. É mesmo não arriscar, percebo. É mais seguro não ir por esse caminho, percebo. Por aí. Como é dizer, isto também há aqui um departamento de análise de risco dos bancos que é importante que tenha, como é dizer, alguma especialização. Não é? O banco é o catalisador de qualquer economia, é o que faz com que a economia se desenvolva mais rápido. Os bancos são o motor das economias. Portanto, nós nesta fase, se temos que empurrar a economia para a frente pela via da diversificação da produção nacional, nós temos nem que nós tenhamos que ir buscar a outros países pessoas que nos ajudem a perceber as determinadas áreas de negócio. Então, que assim seja. Nós temos é que fomentar aquilo que é necessário na altura.
Isto é dinâmico, ou seja, hoje é isto que é necessário, é isto que nós temos que fazer e penso que estamos todos a tentar fazê-lo, porque a saída é essa. E onde, Castro, queria também que comentasse um pouco isto, não é? Que é esta questão de toda a gente falar que a banca tem que mudar a sua estrutura de negócio, tem que emprestar mais aos particulares, às empresas, e as condições que existem. Enfim, já falámos, não é? Temos uma via a 7%, depois temos outra via a 24%. Quer dizer, o banco tem esta capacidade, ou seja, tem esta capacidade de poder escolher. Não, a gente quer emprestar dinheiro porque há pessoas interessadas, porque há projetos e porque há condições. Ou esta acaba por não ser, apesar de empurrarem para vocês esta vontade de decidirem se emprestam ou não, vocês não têm essa capacidade de escolha. Ou têm? Temos esta capacidade de escolha sim, mas não é uma escolha que seja feita sem informação. Portanto, eu penso que já foi inclusive aqui bem levantado pelo meu colega Luís e agora também pelo Hugo, o tema de, paralelamente à banca a conceder, mas também ser necessário fazer outros ajustes, nomeadamente no sistema jurídico, nomeadamente no sistema de registro de colateral, a celeridade com a qual os bancos conseguem depois recuperar o seu dinheiro em caso de mal parado. Portanto, há todo um conjunto de ações que têm que ser feitas paralelamente, que têm que ser atingidas para que de facto seja possível os bancos estarem em total concordância e poderem então conceder crédito. Agora, falamos há bocado em inovação e eu penso que muitas das vezes quando pensamos em inovação pensamos somente na linha da frente e na experiência do cliente. Há necessidade de inovação também nas áreas de controle, há necessidade de inovação na gestão de risco de crédito. E, portanto, sim, há necessidade de melhor formarmos continuamente as nossas equipas, certamente. Há necessidade das nossas linhas da frente conhecerem cada vez mais os setores nos quais nós nos estamos a focar, quer seja agricultura, quer seja setor diamantífero, petrolífero. Há necessidade de termos equipas especializadas e que de facto entendem o negócio na íntegra, mas da mesma forma a necessidade de termos sistemas adequados, modelos de scoring adequados e inovadores e que permitam de facto uma concessão de crédito responsável, mas com recurso ao uso de dados, ao uso de informação, para suportar naturalmente a decisão. E essa questão que falávamos da taxa de juros, e agora já chegou também o governador, preferia uma taxa de juros mais alta ou mais baixa? Eu acho que não tenho preferência, acho que quem prefere é o cliente, não é? Naturalmente, do nosso lado é claro. Do ponto de vista da implantação da estratégia, tal como o Dr. Hugo explicou aqui, estamos com uma taxa muito alta, estamos com uma taxa normal, entendendo a inflação que temos e tudo isto. O que temos é o necessário para a situação que vivemos. Entendemos todos que foi necessário enverdar por esta via. Entendemos todos que não é um cenário sustentável a longo prazo, mas que é o cenário necessário para a altura em que vivemos. Naturalmente é algo que tenho a certeza que tanto o nosso regulador como o Ministério das Finanças vão continuar a avaliar e a rever e vamos aguardar. Recebi aqui uma série de questões que nos foram colocando aqui. Vou selecionando algumas que são também temas que aproveitamos para falar dos temas. Aqui, e começo pelo Cláudio, há aqui um dos nossos espectadores que pergunta, e que já falámos aqui, porquê é que os processos de crédito não são mais digitais? Porquê é que quando nós queremos ter acesso ao crédito temos que ir preencher papéis? Porquê é que não há uma maior digitalização neste acesso? Bom, processos de relação com o cliente, mais uma vez. Automatizar processos e caminhar para a digitalização, quisermos assim dizer, exigem várias transformações. Okay? E infraestruturas no país. Sim. Várias alterações ao nível dos processos chaves de negócio, mas não só de negócio, devem ser acompanhados também pelos operacionais e pelos de controlo, como aqui foi referido. Portanto, fazer o shift de uma tecnologia
para uma outra abordagem, e até porque os sistemas devem ser mesmo como sistemas, e não como que pequenas ilhas que não se integram e não conversam. Portanto, há uma base de dados por trás, há um aplicativo front-end, neste caso, para facilitar o processo, o pedido, a instrução, mas depois tem um conjunto de requisitos documentais que vão suportar. Um formulário e um pedido pode-se até dispor. Portanto, pode-se fazer o pedido, criar-se esta plataforma, mas depois há um conjunto de requisitos que devem, como é o caso dos suportes documentais, que depois deve ser submetido. Mas ao submeter, mais uma vez, a tecnologia tem que ser adequada ou apropriada, ajustada a esse novo requisito. Portanto, colocar todo este processo do digital. O caminhar digital implica mesmo uma revolução ao nível de storage, de capacidade de armazenamento, de capacidade dos TP Systems, os Transaction Processing Systems, ou seja, as plataformas que ao cliente, ao contactar com o cliente, ao contactar com o banco, ao preencher uma ficha ou formulário de pedido de crédito, pode ser sim articulada, mas ao mesmo tempo tem que estar acoplada a possibilidade dele fazer os uploads no sistema. Isto também implica dizer, ok, uma velocidade de dados e uma capacidade do banco absorver e depois fazer a integração. Mas isto leva o seu tempo, porque a gênese da banca angolana foi muito... Aliás, os bancos tradicionalmente começam com o balcão, até porque através do balcão, e porque assim exigem as normas de Know Your Customer e de CDD e de Customer Due Diligence, os Due Diligence exigem um contacto, porque eu não posso logo começar a estabelecer um contacto remoto, ok, sem conhecer o cliente. Os requisitos de diligência acabam por exigir-me isto. Claro que pode não ser o cliente a ir para o balcão, mas eu tenho que criar uma infraestrutura grande que é para poder ter este primeiro requisito, ok, observado como requisito daquilo que emana da regulamentação. Que está por trás também o requisito principal e legal que tem a ver com branqueamento de capitais. Portanto, originalmente começou-se por uma estrutura de balcão e investiu-se em tecnologia apropriada num modelo operacional assente em balcão. Obviamente que, ao caminharmos para o digital, e daí é um processo que corre, é um processo que os bancos vão fazer, obviamente que, ou naturalmente que, há bancos que têm uma maior capacidade de investimento e fazerem isso em speed up, ou seja, muito mais rápido. Mas é só uma questão não de é só investimento. é investimento, mas eu quando digo é investimento em tecnologia, é um investimento que depois, aquilo que vai pagar-se, vai conseguir recuperar esse investimento. É investimento em tecnologia, investimento nas pessoas, alteração de processos radicalmente, porque uma alteração de processos, enquanto estás em BAU, enquanto trabalhas, também não ocorre assim tão facilmente. Portanto, é paulatino, é gradual e se calhar requer um planeamento de 5 ou mais anos para se poder alcançar esta maturidade. Portanto, é um processo que está a caminhar. Há bancos aqui e que podem falar da sua experiência, né? Temos aqui um representante que nós conhecemos, sem desprimor, e temos que reconhecer quem faz diferente, quem faz bem. Portanto, está o ATL, o Atlântico, portanto, deu alguns passos, e passos significativos, se calhar, sem atacar ou ferir outros bancos, mas caminhou, fez um processo, tem uma experiência. Portanto, e dessa experiência resulta, então, de quê? Foi decorrente de investimentos, de uma alteração muito profunda, de investimento nas pessoas, de alteração de todos os processos chaves de negócio, provavelmente aproveitaram até aquele momento de fusão, portanto, e deram então um boost e uma forma de alterar a forma como se comunicam, como se relacionam com o cliente. E aí, esta questão de preencher uma instrução, um formulário para fazer uma transferência, para pedir um crédito, mas o crédito é muito mais do que isso. O crédito acopla junto de si, ok, um conjunto de documentos que devem ser analisados, previamente analisados, porque eu não consigo fazer análise de risco sem informação suficiente, sem informação documental, porque não basta fazer declaração. Portanto, o cliente pode dizer, ok, eu opero no sítio XPTO, tenho lucros do XPTO, mas eu depois preciso de informação auditada, os relatórios do auditor, preciso das demonstrações financeiras, conjunto um conjunto de informação que é acoplada. E como é que eu faço isso? Com infraestrutura. Ou seja, hoje já não se faz isso. E que deve ser feito com toda a força, mas
toda a gente quer estes processos tudo muito digital, Sim, sim, mas sim. ir visitar o projeto, que é bom, Saber quais são as necessidades começa a dele, não acontecer e quem é tem a que pessoa, quem acontecer. é o pai dele, como se fazia antigamente. Exatamente. Não é? É filho de quem? Faz o quê? Onde é que Exatamente, andou? um pouco É como assim, os processos de seleção. Sim, É sim. também um outro tema, por exemplo, para os funcionários bancários. É o perfil do funcionário bancário. Conduta, formação, competências, mas também, sobretudo, conduta. Mas deixa-me dizer E uma passa coisa, por um Cláudio. filtro. A conduta, isso tem a ver com todos os funcionários. Não? Eu acho que a gente não deve olhar para o funcionário bancário só porque está mais perto da sopa, tem que ser uma pessoa diferente. Não. Como é dizer isto? Na verdade, isto tem que ser uma coisa de país, é uma questão de Não, sim, inovação, por aí fora. isso concordo. Deixa-me só Estamos a avançar falar aqui. de Só... setor bancário aqui, Claro, né? claro. Portanto, Às vezes dá a impressão que o empregado bancário é assim alguém especial. Não é? Não, é só isso, é só um empregado bancário. É isso que temos que pensar todos. Não é? Não temos que, embora, obviamente, tenha esta coisa que é estar um pouco mais próximo, às vezes, do pecado. Mas as coisas são como elas são. pois, é Cada um um, pecado. não é? É um pouco É mesmo um isso. pecado. Não, é um pouco isso. Só por causa aqui das questões que os nossos, enfim, as pessoas que nos estão a ouvir vão levantando, e falámos em funcionários, há aqui uma que me pedem para lhe perguntar, Mário Nascimento, que tem a ver com quais são as políticas de salariais que existem para a banca privada e para a banca pública. Ou seja, existem indicações claras sobre isso? Não existem? Eu vou fazer um comentário antes do crédito, Sim, que eu sim, acho sim. que é relevante. Sempre, não é? Sim. Podem sempre. E também da digitalização. Os problemas do crédito já são recorrentes e nós sabemos quais são os problemas a montante e a jusante. Eu penso que nós não devemos encarar todo o processo do financiamento da economia. Aqui não estamos só a falar do crédito bancário no geral, de uma forma interligada e de uma forma integrada. Porque em muitos casos nós reparamos que as empresas não têm problema de crédito, têm problema de capital. E o problema de capital não se resolve com crédito bancário. Esta também é uma das questões que nós temos que analisar quando muitas das vezes temos solicitação de crédito junto dos bancos. Se calhar o que tem necessidade naquele caso não é um problema de crédito bancário, é um problema de capital e devemos resolver e aí temos que entrar Devem chegar muitas empresas com 50 mil kwanzas de capital a pedir 10. Temos também essas situações que claramente não vai ser o crédito bancário que vai resolver o problema daquela empresa. Por isso nós temos que estar também com essa preocupação de às vezes identificar que tipo de financiamento é que aquela empresa está a precisar, para que também possamos descongestionar um pouco essa questão do crédito bancário e também sermos mais assertivos naquilo que deve ser o financiamento às empresas e às empresas que realmente precisam de crédito bancário. Porque se nós não tivermos isso, depois temos alguma incapacidade de realmente dar crédito a quem precisa e na dimensão que precisa. A questão da dimensão eu penso que é uma questão de projetos e de também análise de cada um dos bancos, perceber se quer focar-se em que segmento é que quer se focar e ela provavelmente junto do seu, e em alinhamento com o seu modelo de negócio vai fazer de uma forma geral. Relativamente à digitalização, a digitalização já tem estado a acontecer e nós temos muitos bancos que têm processos de digitalização já avançados. Houve uma referência de um líder que é um líder do nosso sistema, que é o Banco Mais Digital e nós reconhecemos isto enquanto todos parceiros. Mas a digitalização é um processo, ela está a iniciar-se e vai iniciar-se. A digitalização tem que ser vista não só do ponto de vista da adequação do banco àquilo que são as necessidades dos clientes, mas também necessidades internas dos próprios bancos. Os bancos não se vão reestruturar, não se vão ter índice de eficiência maior naquilo que é a prestação de serviço se não tiverem processo de digitalização. Há processos que nós neste momento temos que digitalizá-los para torná-los mais eficientes, respondermos de forma todo o processo mais de atempada. regulação, todo o processo de regulação interno passa por aí, não é? Passa também por aí. Pelo registro, pelo registro, exatamente, até pelo controle, como já foi exatamente aqui referido. Por isso temos que também ter esta noção de que o processo de digitalização é um processo que tem muito a ver também com a sobrevivência da nossa banca enquanto banca moderna. E nesse aspecto tem tentado acontecer. Relativamente à questão que se coloca, segundo percebi, era da questão da remuneração banco privado e banco público. Nós temos um referencial no sistema bancário
que é histórico, que começou com o acordo coletivo de trabalho que redefiniu alguns daqueles que seriam os paradigmas da relação dos bancos com os seus funcionários. Este tem sido um paradigma que tem funcionado até agora, mas como qualquer acordo de adesão, isso não é obrigação. Os bancos são livres de correrem ou não correrem para e aderir ou não correrem a esses acordos. O que define essencialmente quais são as condições, como em todo lado, é a concorrência. Nós neste momento, todos os bancos têm demandas de técnicos especializados que fazem com que os bancos tenham que ir ao mercado contratar pessoas que são exatamente aquelas que elas necessitam. Este é o paradigma que nós temos estado a funcionar na banca. Temos o acordo que, eventualmente, em alguns setores, nomeadamente o setor sindical, acha que já está desatualizado, mas nós, enquanto setor, fazemos aqui várias referências. Nós fomos o primeiro setor em Angola a dar crédito aos seus funcionários, a dar seguro aos seus funcionários, a pagar desses 14 salários. Isto é um referencial e esta continua a ser um referencial. Claro que nós tivemos nos últimos anos uma taxa de inflação extremamente elevada, que não é sustentável que nós fôssemos todos acompanhar em termos de custos estas taxas de desvalorização. Agora, nós não fazemos a distinção entre bancos privados e bancos públicos. Tem estado a haver A questão era Não, este enquadramento é só para dizer, porque os bancos públicos também foram os bancos aderentes do Acordo Coletivo de Trabalho no setor bancário. O que pode haver é, os bancos depois vão fazendo a atualização dos seus salários conforme a sua situação financeira. E eu penso que os bancos públicos, para além da questão da situação financeira que tinham que ter a aprovação das suas tutelas. Enquanto os bancos privados resolvem-se no âmbito dos seus acionistas e da sua gestão. Poderá ter, e claramente temos hoje, é sabido, um desfazamento entre o salário que é praticado na esfera privada e aquele do setor privado e aquele que é produzido no setor público. Isso decorre exatamente deste desfazamento das situações, da atualização dos salários, e também decorre do facto de é preciso estarmos no mercado para contratarmos, para podermos também definir qual é o nível de salário. E em alguns casos, quando temos profissionais que são escassos, com competências que são requeridas por todos os bancos, há aqui uma questão de preço. E nem todos conseguimos exatamente cobrir aquilo que são os custos destes empregados, destes funcionários. Augusto Batista, nós falamos aqui já daquilo que são as alterações a curto e médio prazo dos bancos, quer em termos internos, as próprias estruturas hierárquicas. Agora com o código é necessário respeitar algumas, que alguns bancos já o tinham, mas outros não tinham. Uma alteração aqui importante, que é esta, que o Presidente do Conselho de Administração não pode ser o Presidente da Comissão Executiva. Parece-me aqui esta divisão, uma divisão clara sobre a responsabilidade e até onde é que deve ir cada um, mas depois tudo isto, mas falámos da abordagem ao mercado de novos produtos. Falámos ali do dinheiro eletrónico, do acesso ao dinheiro através de meios eletrónicos. Que outros novos produtos? Quando a gente olha, vemos produtos ainda, por exemplo, produtos simples como leasing. Eu se for um banco, como é que dizer, rating, coisas ainda muito simples que ainda não são práticas correntes ou inexistentes no nosso mercado. Não está na altura de a gente falarmos destes novos serviços e pormos isto ao serviço dos clientes? Sim. Obrigado pela questão, Armando. Deixa-me só também, se me permitires, abrir aqui um parênteses ainda sobre o crédito. O crédito eu preocupo. Eu pensei em tirar do crédito, mas é o crédito. Tentar fazer aquilo. E desde que chegou o BNA, mais ainda é o crédito. Estão todos a cumprir, Carlos Gregório. Tenho aqui os nomes. Sim. Só para falar um pouco sobre o crédito. Eu penso que tudo na vida das pessoas e das empresas, eu diria que tem etapas. Por exemplo, as pessoas em regra dormem à noite, não dormem de dia. Há algumas exceções. E há momentos da economia em que não são o melhor para pedir crédito.
são melhores, se calhar, para fazer poupança. Hoje, poupar é melhor, do ponto de vista da rentabilidade, do que fazer crédito. Se calhar será diferente, por exemplo, nos Estados Unidos. Pedir crédito é mais barato e, portanto, posso investir por via do crédito. Mas hoje as poupanças são melhor remuneradas, quer seja em DPs, quer seja em títulos de dívida pública, são melhor remuneradas do que ter, por exemplo, fazer um crédito para comprar um imóvel para depois ir pagando ou, eventualmente, até colocá-lo em mercado. E 200 milhões de kwanzas hoje pagam, no mínimo, por ano, 36 milhões de remuneração se fizer uma aplicação comprada ao par em mercado. Se fizer abaixo do par, pode dar ainda mais. Mas 200 milhões de kwanzas de um imóvel não te dá mais hoje do que 12 milhões ou 10 milhões de kwanzas. Portanto, hoje também, e é importante dizer isso, é mais barato arrendar do que endividar-se para ter uma casa. É um mau negócio hoje, e já foi assim também em Portugal, já foi assim também nos Estados Unidos, a dada altura. Não era bom pedir crédito para comprar casa. Há de chegar esse momento, e eu penso que hoje não é o momento para se fazer crédito. Eu prefiro, sendo um agente económico, sendo um particular, eu prefiro, por exemplo, colocar um ativo em mercado, vendê-lo, ter liquidez e utilizar a liquidez para rentabilizar. A rentabilidade é muito maior. E penso que esta dimensão de literacia financeira às vezes escapa às pessoas e às famílias. Aquela ideia feita de que eu preciso ter casa, e a casa tem que ser minha. E a casa tem que ser minha. Que é uma coisa também de uma aldeia, quer dizer, a casa não tem de ser tua. Tem consciente que está a surpreender muitos angolanos que nos estão a ouvir. Tem essa questão. Tem essa noção, não é? Acredito que sim. Hoje o arrendamento é muito barato. Já foi muito caro, hoje é muito barato. Para que é que eu vou comprar se posso arrendar? Se posso poupar no arrendamento? Se nós consideramos que vamos viver 75 anos, é só uma questão de fazer as contas, né? Sim. Quanto é que eu vou gastar nesses 75 anos? Portanto, há aqui um conjunto de dinâmicas que eu penso que passam por uma maior cultura financeira também, que podem ser alteradas. Relativamente aos produtos eu diria que leasing, factoring, ou alguns desses produtos, sim. Ou alguns já são mais comuns e outros terão de ser adaptados. Voltamos ao crédito, né? O leasing é crédito, o factoring também é crédito. Mas é de uma forma mais acessível. Que pode ser também gerador de menor valor, né? Mas sim, são boas alternativas de empresas que têm dificuldade. O factoring, em particular, é um processo que permite adiantar pagamentos a receber e, se for num horizonte temporal razoável, permite dar margem à empresa para ter uma folga de liquidez e de tesouraria. O leasing, em regra, faz-se a mais longo prazo. Sim, 3, 4 anos. Mas faz, o nosso mercado tem, para além do Atlântico, outros bancos que fazem leasing e factoring também. Deixa-me perguntar também ao Luís Gonçalves, produtos novos que a banca poderá ter para captar mais clientes. Que tipo de produtos vê e em que áreas? Bem, eu também, se me permitir, também gostaria outra vez de voltar um bocado ao tema do crédito. Mas aqui não era para abrir nenhuma divergência e com a devida vénia das intervenções que eventualmente já aconteceram. Eu do lado dos particulares, sim, acho que de facto o momento de taxas altas não é tão propenso ou pelo menos apelativo para que de facto se financiem muitos particulares, principalmente quando estamos a falar do crédito de habitação, até porque os prazos são longos, é verdade, mas os preços das casas ainda são altos, os rendimentos são baixos e, portanto, há aqui vários fatores que não são
propícios para que, de facto, do lado das famílias se consiga fazer crescer o crédito. Do lado das empresas, o que eu acho é que este é que é o momento. Porque senão o país não sai do estado em que está. Portanto, Voltamos à conversa. exatamente. E aqui também, pegando um bocado no tema da taxa de juros, eu prefiro ter uma taxa de juros baixa. Isso não tem dúvidas. Portanto, se a taxa de juros fosse 3 ou 4%, para mim é melhor. Claro, é verdade que, do ponto de vista da rentabilidade numa operação, é má. Mas eu, felizmente, estou num banco que consigo ter o volume. O que significa que consigo fazer, em vez de fazer 2 créditos, ou 4, ou 5, posso fazer 1.000, 1 milhão de créditos. E, portanto, o tema dos resultados não seria um problema por aí. Porque eu teria muito mais viabilidade, muito mais projetos poderiam surgir, maior era a economia, maior a probabilidade de eu ter novos negócios, porque novos negócios iriam surgir. Portanto, o tema do crédito, apesar de ser um tema difícil de se encontrar uma solução no curto prazo que permita, é verdade que há várias iniciativas, o Aviso 10 é uma iniciativa dessa, que ajuda de facto a tentar num setor específico ou em setores específicos tentar que a viabilidade dos projetos possa ser conseguida por via de uma taxa de juros mais baixa. Não chega, lógico, porque eu sou uma empresa, seja que esteja a investir no setor da agricultura ou da indústria, mas eu a seguir, os parceiros com quem eu tenho que me relacionar estão noutros setores e têm a taxa de juros mais altas e, portanto, cobram mais caro também pelo serviço que me prestam, porque o agricultor por si só, sozinho, não sobrevive, não é? Portanto, ele tem uma rede à sua volta de prestadores de serviço que lhe permitem, no dia a dia, ele também conseguir realizar a sua atividade. E por isso, uma das coisas que pode efetivamente também limitar um bocado o tema também do Aviso 10 é que, de facto, para o acesso ao crédito, nesta base está melhor, mas ele pode não ser suficiente para resolver toda a componente, porque a viabilidade do projeto não está só no custo do financiamento. Claro. Há outros custos que é preciso considerar e, portanto, o ecossistema que está à volta tem custos de estrutura mais altos e de financiamento, o que for, mais altos, o serviço que ele vai prestar também vai prestar a um custo mais alto e, portanto, não, por si só não resolve, mas eu não tenho qualquer dúvida que com o momento que o país precisa e que as empresas precisam de financiamento é agora. Isto não é quando o país começar a ter um bom ritmo e as empresas já não precisarem de crédito e sozinhas conseguirem sobreviver. Agora, também tenho consciência que se calhar a banca sozinha é capaz de não conseguir, quem sabe, e aqui já entrava um pouco também na componente de produtos novos que possam surgir. Eu tenho expectativa que, de facto, a componente do mercado de capitais também possa também ganhar agora aqui alguma vida e se consigam sair daquilo que é hoje e bem, porque o caminho também foi bem feito de dívida pública e saltar efetivamente para a dívida corporativa e, portanto, começarem a surgir outras alternativas, que isto também é que faz o surgimento dos produtos. Porque a banca por si só não consegue desenvolver mais produtos se o ecossistema à sua volta também não permitir. Portanto, eu vou fazer leasing, é preciso ter empresas que vendam carros, por exemplo, que sejam disponíveis a fazer este negócio. Porque senão este processo pode ser mais difícil. Não quer dizer que eu não consiga ir fazendo ter algumas iniciativas. Eu consigo ter, e é o que acontece no mercado, acontecem algumas iniciativas. A mesma coisa com outras componentes de negócio que possam surgir e que possam ajudar, de facto, a se construir uma base de produtos novos, mas que também não vejo que sejam muitos, porque quando olhamos para a banca internacional,
se tirarmos a componente do mercado de capitais, que aumenta muito, de facto, a abrangência de produtos e serviços disponibilizados ao cliente, o resto da banca tradicional é a mesma coisa, capta depósitos, empresta crédito e, portanto, vive muito nisso. Evoluiu muito, de facto, na forma do acesso que o cliente tem, na facilidade que tem de lidar com o banco, portanto, na componente do sistema de pagamentos, que é cada vez mais eficiente e atua com mais velocidade, transferências instantâneas, essas coisas todas. Portanto, é mais nesta componente e que nós também estamos a fazer o caminho e não estamos muito distantes já, mas não tanto ao nível do coisa, porque para os particulares na Europa também é a mesma coisa, é um crédito pessoal, crédito para comprar casa e depois Exatamente. muito pouco mais. Portanto, não há ali muito mais coisas, não é? Eu, quando falo em produtos novos, é também uma maior agressividade na abordagem dos clientes, ou seja, ter um produto específico. Obviamente que falamos de crédito, não é? Um crédito para a agricultura não é a mesma coisa que um crédito para uma loja, porque uma coisa é precisar de tesouraria durante um tempo e depois pagar, e outra coisa é ter alguma tesouraria e haver um produto. Com períodos de carência, por aí fora. Quer dizer, tudo isto faz. Por exemplo, deixe-me colocar desta questão. Eu acho que os nossos bancos, é a minha opinião, eu não devia dar a minha opinião, mas dou, são muito pouco agressivos na poupança. Ou seja, nós não temos um sistema bancário agressivo na poupança. Ou seja, vamos lá recolher aquilo que tu tens. Como é que dizer, conseguir arranjar, especialmente para aquela poupança pequena média. Ou seja, acha que para a não? grande poupança, isso é outra. Toda a gente diz isso. Eu todos os dias vejo, e não quero estar aqui a aferroar a concorrência, mas, porque se calhar quero, eu vejo taxas que, aliás, eu penso que a comunicação das taxas, ainda agora vi aqui no próprio, no vosso, neste magazine que vem aqui do Expansão da banca, e vejo ali 2 publicidades, para mim deviam ser ilegais, porque são... Pois dão a taxa, não dão a taxa anual, isso me sei dizer. A taxa que ali está nem sei o que é. Sim, Mas está muito longe de ser verdade. Bem, das duas uma, eu quando começo a ver bancos que oferecem taxas superiores àquilo que alguma vez vão conseguir ganhar, das duas uma, ou aquilo não é verdade, ou o banco está aflito de liquidez. E se está aflito de liquidez, eu teria cuidado pensaria 2 vezes em lá pôr o meu dinheiro. Portanto, eu penso que há muita coisa que nós estamos a desenvolver. Essa poupança, é isso que eu estou a dizer. Muitas vezes a poupança... Há que estimular a poupança, claro. Ou seja, não temos cultura de poupança. Tem um anúncio que lhe diz 19,5%. 21. Vai lá, ao banco. A primeira coisa que lhe diz é que tem que ter 100 milhões ou 150 milhões. 21, 5 milhões, diz aqui. Ou seja, mas isto para dizer o quê? Não é verdade. Ou seja, tem de haver maior agressividade para captar a poupança da classe média. Primeiro tem que se ensinar o que é a poupança. Os bancos têm que fazer este trabalho. Nós estamos a estruturar também para isso. Nós também percebemos que poupar é uma... Quem costuma falar muito disto, até o seu governador, insiste muito para nós criarmos a cultura de poupança. Só criar a cultura de poupança não é só fazer meia dúzia de publicidades e criar meia dúzia de produtos. As pessoas têm que perceber o porquê de poupar. Sim. Poupar é essencial. Está aqui um argumento, verdade. Precisamente. E isto, aliás, o Augusto estava a explicar e eu fiquei a pensar, é tudo uma questão de fazermos contas. Nós, em determinados momentos, temos que fazer contas à vida. E fazemos as contas, parece que é de cabeça, mas fizemos as contas com uma pequena máquina de calcular, não precisamos ser bons a matemática. Temos que pensar quanto é que nos vai custar, a dada altura, aquela decisão que nós vamos tomar. Porque todos nós temos a sensação que nós queremos casa própria. Todos queremos casa própria. Toda a gente luta para ter casa própria. Mas, como disse Luís Gonçalves, e bem, será que isto é a altura para um particular e pedir crédito? Eu também sou um particular. Isto não é a altura de pedir crédito, é a altura de maior contenção possível. Mas tem que fazer o crédito que o governador teve para fazer. Nós temos que fazer crédito na mesma, aliás. Não venham agora com essas histórias para justificar não darem crédito. Os bancos todos estão a dar crédito, mas se calhar não é o crédito para o particular. Isto neste momento se calhar é uma fase em que temos que financiar mais empresas e financiar mais projetos locais, financiar menos a importação. Se calhar, quando digo financiar a importação é desajustar, não está de acordo.
seja baixar o investimento em O títulos. problema é que, isto historicamente, o Estado sempre teve um peso demasiado grande em tudo. Portanto, nós estamos naquela fase em que o Estado está a começar a deixar de ser responsável por tudo. E é normal. Isto é uma economia jovem, nós temos, isto está a dar os seus passos. O Estado não pode ser responsável pelo crescimento da economia sozinho, não. Isto os particulares e as empresas vão ter que começar a dinamizar as coisas por si sós. E estão a ser criadas as condições pelo Executivo, têm sido criadas para que as coisas possam acontecer. Agora, isto demora o seu tempo. Temos todos que estar do mesmo lado agora, a cultura de poupança é absolutamente essencial. Mas isso, o banco tem um papel também. Eu acho que nós bancos ainda não sabemos bem comunicar, explicar às pessoas o que é a poupança e ao balcão e alguém me explica a importância de fazer contas. Isso de facto eu pessoalmente, e faço a meia culpa, acho que é nós próprios estamos a atualizar-nos e a tentar não posso estar a falar muito, senão a concorrência também copia, mas os bancos estão de certeza a estruturar-se para tentar explicar da melhor forma, chegar a um argumento que faz as pessoas perceberem o porquê de poupar. Estamos já quase a caminhar para o fim. Eu vou perguntar aqui ao Mário Nascimento uma perguntinha rápida. E se a gente chumbar no GAFI, o que é que vai acontecer ao setor? Ou não vai acontecer nada? A minha expectativa é que nos chumbemos. Sim, Por isso, não há para ver, gente aprende neste Não, eu penso que é o seguinte: nós temos estado a fazer o trabalho e o adiamento da vinda é um fator positivo para que cheguemos e passemos. O cenário do chumbo é um cenário que nós existe, mas a nossa expectativa é que nós não passemos. Se nós chumbarmos, vamos voltar a situações muito complicadas do ponto de vista da integração no sistema financeiro internacional e da nossa relação com correspondência, que é mesmo do ponto de vista do financiamento enquanto país, do financiamento externo. Por isso, eu penso que a expectativa não é se chumbarmos, a expectativa é vamos fazer tudo para que nos chegamos ao ponto de ter que chumbar. E nesse aspecto é preciso dar nota que há trabalho que está a ser feito junto dos bancos, está a ser feito junto das entidades públicas relevantes para que nós passemos. Nesse sentido, temos a expectativa que quando chegar à altura estaremos em condições de passar. Leandro Castro, também uma pergunta rápida. Do seu ponto de vista, qual é o peso que o Estado deve ter no setor bancário? Este que tem agora, ter menos, ter mais? Eu diria que o Estado deve ter cada vez menos, mas eu, se me permite, gostaria só de voltar à questão que fez aqui a nossa representante da banca. Esta avaliação do GAFI é de extrema importância e esta é exatamente a altura do setor estar alinhado, do setor estar de facto de acordo e implementar o mesmo tipo de práticas, cada um na sua instituição. É o momento de nós falarmos, é o momento de nós procurarmos junto de cada um a experiência que o outro tem, tentar trazermos para as nossas próprias casas, porque temos que entender que se não passarmos vai afetar todo o setor. Basta um ou dois não estarem alinhados, pode acontecer. Exatamente. Se for esse o sorteado. Exatamente. Portanto, é naturalmente um cenário que nós não queremos, mas requer que estejamos a falar numa única palavra. Um cliente não pode ir a um determinado banco e ter determinados tipos de requisitos de compliance e ir a outro ter outros completamente diferentes, porque o próprio cliente não vai entender o que é o correto. Portanto, devemos mesmo estar alinhados. E agora perguntava, deve ter menos, do seu ponto de vista, o Estado deve ter menos percentual do setor bancário que tem hoje? Sim, muito menos. Na verdade, o Estado tem que se focar, de facto, no desenvolvimento de políticas macro e fiscais, no desenvolvimento de infraestruturas e deixar, de facto, a banca para os privados, que eu acho que é de facto, esse o seu papel enquanto Estado, é o de governar, é o de criar políticas, um ambiente macroeconómico, é o de regular. Portanto, deixar aqui o setor bancário cada vez mais para o setor privado e, naturalmente, aquilo que assistimos até de uma perspectiva de privatizações, já estamos a enverdar por este caminho e eu penso que é o correto. Como investidor, talvez, mas... Cláudio, uma questão também rápida. Acredita que a curto e médio prazo possa haver fusões ou compras importantes no mercado?
Bom, lembram-se todos do cenário vivido em 2013, 2014. Portanto, e quase que também andávamos aqui a cogitar, fazer cogitações. O que nós vimos foi a tendência, e mais não sei que fatores terão contribuído mais para precipitar a fusão de apenas duas entidades. Portanto, bem se lembram, não preciso aqui citar. E, portanto, quais são os fatores? Mercadamente, necessidades de capital, do ponto de vista da estratégia entre os seus acionistas, marcadamente mais da regulamentação que se impunha sobre o outro banco que estava exposto ao mercado europeu, e com as alterações da regulamentação ao nível do BCE e da Autoridade de Regulação Europeia. Portanto, qual foi a componente que mais, se calhar, teve o peso? Portanto, nós aqui temos a questão de uma alteração regulamentar, que está sempre a evoluir. Aliás, temos a equivalência da supervisão, que estamos nesse caminho a fazer. Estamos a fazer caminhos também no domínio daquilo que são as IFRS, que demandam um conjunto de formas de internalizar, de reconhecer custo de exposição de perdas futuras. Estamos muito nessa perspectiva, mesmo também na componente do capital, dos requisitos do capital, embora serem internos, mas também muito na perspectiva, de necessidade de alocação de capital para perda futura. Portanto, tudo muito na perspectiva do looking for. E, portanto, isto demanda um conjunto de requisitos que depois não podem descambar naquilo que são os requisitos mínimos de capital para funcionar, para operar, dos indicadores de solvabilidade, indicadores de liquidez que vamos introduzir, com o ILAP, Internal Liquidity Assessment Process. Portanto, estes requisitos todos depois têm que estar dentro dos parâmetros aceitáveis que o regulador há de impor. Neste contexto, na perspectiva regulamentar, eu não posso precisar com exatidão, porque vai depender depois, qual é o comportamento dos proprietários, Cláudio Pinheiro, dos proprietários do capital, não dos acionistas. Vai haver fusões? Bom, eu não honestamente eu não acredito. Se houver um caso muito tenue, muito particular, e se calhar de um banco que até já tem vindo a ter algumas dificuldades em manter-se em termos de capital, portanto, e que poderá haver uma ou outra fusão. Mas a questão que se coloca aqui, João Armando, é simples. É cultural. Portanto, as pessoas aqui gostam de muito. Eu tenho um banco. Eu sou proprietário. Eu não me junto a qualquer. Eu não me verbo. Portanto, temos aqui uma questão de cultura, de um posicionamento dos acionistas, dos proprietários. Portanto, e vai ditar a capacidade deles conseguirem, então, fazer a injeção. Se não conseguirem fazer a injeção, aí tudo bem, mas quantos? Não, eu não consigo precisar a capacidade depois, individualmente, ou mesmo institucional, de cada um dos proprietários desses capitais. Portanto, e se houver, muito certamente, portanto, estamos a falar da privatização do BCI, está em marcha, estamos a falar de um outro banco, o económico. Portanto, podemos ter aqui, se calhar, entre esses bancos e detidos pelo Estado, já que o Estado está a descontinuar o seu processo, e aí termos então alguma aquisição ou mesmo fusão entre essas entidades, em que o Estado também está a reduzir a sua exposição, a sua participação, porque o Estado não vai poder manter. Aqui os colegas que me antecederam se referiram a este facto. Portanto, de uma presença menor do Estado, com uma componente mais de supervisão do setor, mais de regulação do setor, portanto, até porque questão de estabilidade do sistema financeiro, estabilidade do sistema de pagamentos. E ali poderemos ter, entre esses bancos muito detidos pelo Estado, a fazer este caminho. Resumindo, eu percebo o que o Cláudio diz da não crença das aquisições, e encara as aquisições no contexto da consolidação. E aqui na consolidação, ela não tem que acontecer só pela aquisição ou pela fusão, ela pode acontecer essencialmente também pela extinção. Sim. E aqui, com os desafios que nós hoje temos na banca, nomeadamente esta questão da solicitação da equivalência de supervisão, e até com o novo enquadramento que temos hoje do regime das instituições financeiras, o aviso 8, o aviso 10, o capital e da governação corporativa, eu não tenho dúvida que nós vamos ter que ter um sistema de reestruturação do sistema financeiro. Nós não vamos
de continuar a ter bancos que não, por si, não consigam sequer satisfazer as necessidades dos seus clientes, ou por falta de capital, ou por inadequação dos processos, ou por inadequação do seu sistema de governação, e estes bancos têm que encontrar uma solução. E a solução ou é pela fusão, ou é exatamente pela venda das suas unidades a outras entidades, podem ser bancárias, não bancárias, depende, ou simplesmente a extinção, e aí provavelmente será mais da responsabilidade do supervisor. O que nós temos alguma dificuldade é perceber como é que bancos com o mesmo modelo de negócio, e modelo de negócio de alguma forma que está em fim de ciclo, possam juntar-se para fazer fusões, ou sequer para tornarem-se atrativos relativamente a outros bancos que possam querer crescer. É difícil um banco querer adquirir um outro banco cujos clientes são os mesmos, cuja implementação geográfica é a mesma. É muito difícil esse cenário. Agora, nós não temos dúvidas que esse processo vai acontecer. Agora, não olhamos só para a questão das aquisições. As fusões têm muito a ver exatamente com a vontade dos acionistas, mas eu penso que nós podemos ter estes 3 cenários em termos de consolidação do sistema bancário. Daqui a um ano, quando nós estivermos aqui, vamos ter menos instituições bancárias. Enfim. Daqui a um ano está a ser muito otimista. 3 anos. Daqui a 3 anos teremos certamente menos. Daqui a 5 anos poderemos ter menos instituições. Sim, senhora. Estamos a chegar ao final. Muito obrigado por terem estado por aqui. Demos assim uma volta por alguns temas e algumas transformações que vão acontecer aos mais diversos níveis. Queria também dizer-vos, vocês, com deste lado, agradecer a vossa presença.